Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa programação do encerramento do terceiro Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Sejam todos novamente bem-vindos e bem-vindas à plataforma Adoite. Teremos agora a mesa redonda virtual de encerramento, intitulada Memória, Avaliação e Novas Proposições para a EGPT. Convidamos, então, Madiana Castro, do IFG, Amanda Naves, do IFPR, Ana Cristina Limeira, do IFAL, Ricardo Magalhães Dias Cardoso, representando o FDE, Cláudia Borges Costa, representante do Coletivo dos Fóruns de EJA do Brasil. A mesa será mediada por Juliana Guiar, do IFAL, e conta com a tradução em Libras dos intérpretes Anderson Alves Nunes e Mônica Doc. Boa noite a todos e todas. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro encontro nacional da EGPT, da Rede Federal, e gostaria de abrir a última atividade da nossa mesa de encerramento, fazendo alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer à reitoria do Instituto Federal de Alagoas pelo apoio, na pessoa do professor Carlos Guedes, nosso reitor. Gostaria de agradecer à nossa pró-reitora de ensino, professora Cledilma Costa. Gostaria de agradecer à diretoria de articulação, na pessoa da professora Elizabeth Oliveira. Gostaria de agradecer à coordenação da educação de jovens e adultos, atualmente encabeçada pela professora e minha amiga Ana Cristina Limeira, com quem eu conto, em todos esses momentos de angústias e de satisfação. Gostaria de agradecer à Comissão Nacional de Organização do evento, formada por grandes amigos e amigas que organizaram e planejaram todo esse momento que nós estamos vivendo durante esses 4 dias, amigos do Brasil inteiro e amigas do Brasil inteiro. A comissão local de organização do evento, agradecer imensamente a todos. Agradecer à equipe de comunicação da reitoria, na pessoa da competentíssima Melissa Rossana Menezes, que contribuiu com um trabalho lindo, da nossa identidade, de construção da nossa identidade visual do evento, com a equipe de operadores do IFAL, que colaboraram com as nossas transmissões. Com a equipe de intérpretes, gostaria de agradecer imensamente pessoas do Brasil inteiro que se doaram nessa missão inclusiva. Gostaria de agradecer à secretaria do evento, na pessoa de Marciana Souza. Gostaria de agradecer à plataforma Doite, por nos fornecer a transmissão. E gostaria de dar um agradecimento muito especial a 3 pessoas fundamentais dentro de todo esse processo. Gostaria de agradecer ao professor Renato Lobo, do campus Marechal Deodoro. Gostaria de agradecer à professora Adriana Tiara de Oliveira Silva, do campus Maceió. E gostaria de agradecer a Marco Antônio de Albuquerque Silva, da DTI da reitoria. Sem essas pessoas, o nosso evento não seria possível. Feitos os agradecimentos, seguimos com a nossa mesa de encerramento. Memória, avaliação e novas proposições para a EGPT, que trará reflexões a respeito dos nossos encontros anteriores, 2018 em Goiânia e 2019 em Londrina, acompanhadas pelas representações dos coletivos dos fóruns de EJA do Brasil e FDE, finalizando com a leitura da Carta de Maceió, documento culminante de um movimento em prol da EGPT no Brasil. Então, para dar início às falas, chamamos a professora do IFG, Madiana Castro. Olá. Madiana Castro. Graduada em História, mestre e doutora em Educação, professora do IFG e membro do Fórum Goiano de EJA. Madi, seja bem-vinda. Ok, Ju, beijo. Então, boa noite, a todas e a todos. É com muita alegria que nós estamos finalizando aqui o terceiro encontro da EGPT, mas é só um pequeno encerramento, porque
nós nos encontraremos aí por outras vezes, né? Porque a gente insiste. Então, eu fiz um escrito aqui para eu não me perder no tempo. Então, vamos lá. Ontem, nós apresentamos uma mesa significativa, a dos estudantes. 10 estudantes aceitaram participar e ficamos muito, muito felizes. A comissão organizadora encontrou com eles 3 vezes para dar o suporte necessário. Contudo, dos 10, por questões de conexão ou pouca familiaridade com as tecnologias, apenas 5 conseguiram falar. Dos 5, 2 tiveram problemas durante a transmissão. O que isso expressa? Muito e muitas coisas. Somos quase 80 milhões de brasileiros em um universo de 220 milhões de pessoas, de brasileiros, né, que não concluíram a educação básica. Repito, a educação básica. Dos 47 milhões de cidadãs e cidadãos brasileiros que estão na escola, apenas um pouco mais de 3 milhões de educandos da EJA estão matriculados. A mesa dos estudantes ontem mostrou que a conta fecha com qualquer número. Fecha em injustiça social, em desrespeito aos direitos. Fecha produzindo passageiros da noite em suas vidas ameaçadas. E é exatamente por causa dos 10, dos 5 e dos 3, ou dos 80 milhões de brasileiros que nós realizamos esses encontros. E a Rede Federal, para confirmar a sua grandiosidade em relação à oferta de uma educação pública de qualidade, precisa confirmar a sua grandiosidade na efetivação do direito à educação destes brasileiros. Sem isso, a sua qualidade fica capenga. Com estes números, não cabe mais privilégios, mas sim a efetivação de direitos. Só haverá qualidade quando todos ficarem e saírem da escola lindamente e exitosamente após o encontro com a ciência, a cultura e a tecnologia. Assim, na dimensão política, reafirmamos a necessidade de, primeiro, e muito, muito importante, não é? Que se faça a busca ativa desses estudantes. Não é possível mais a gente simplesmente colocar um edital online e pedir para que os alunos venham se candidatar. É preciso estar aonde esses alunos estão. Se nós formos aonde esses alunos estão, com certeza não fecharemos cursos, não fecharemos nenhuma vaga. Ao contrário, nós ampliaremos as nossas ofertas e a nossa capacidade de dar uma educação de qualidade a essas pessoas. Reafirmamos também que a educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional, ela precisa virar uma política de Estado. Não é possível mais que ela seja apenas um programa. É preciso, imediatamente, cumprir a meta dos 10% de oferta de vagas para cada instituição em relação à educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. É preciso ainda, parece pouco, mas alterar a nomenclatura de PROEJA para EJPT na legislação e nos documentos internos. É preciso adequar ou criar um sistema para registro de dados sobre os estudantes e das práticas educativas realizadas no âmbito da EJPT. Em nível interno, quer dizer, o que as instituições podem fazer? Inserir a consolidação da EJPT como projeto objetivo estratégico no plano de desenvolvimento institucional. Criar uma coordenação na reitoria e outras estruturas administrativas e pedagógicas destinadas a cuidar, acompanhar e lindamente fazer com que esses alunos permaneçam e acessem as nossas instituições. Elaborar legislações que regulamentem a oferta e funcionamento dos cursos da EJPT, incluindo
as destinadas aos indígenas, aos quilombolas, do campo e outros. Criar espaços institucionais de diálogo sobre a EGPT entre as instituições, o CONIF e o IFPR. Em relação ao acesso, simplificar editais e realizar o processo seletivo de acordo com as especificidades dos sujeitos da EJA. Simplificar a inscrição, simplificar a matrícula. Estabelecer cotas para que a inclusão dos jovens e adultos deficientes, quilombolas, indígenas e outros grupos minoritários nas instituições, garantindo seu acesso e a sua permanência. Incentivar a criação de ações de extensão com a finalidade de alcançar os sujeitos da EJA. Muito, muito necessário isso. Garantir apoio para o estudante quando a seleção for feita por internet. Ampliar e flexibilizar os períodos de matrícula para os estudantes. Prever reingresso do estudante após abandono temporário do curso, porque ele não evade, ele se afasta. Em relação à permanência, o que é que nossas instituições podem e devem fazer na nossa avaliação, na nossa contribuição? Destinar auxílio financeiro a todos os estudantes da EJA e também auxílio para que eles participem de eventos como esse. Realizar planejamento e diálogo entre os profissionais do NAPNE, equipe de apoio estudantil e docentes da EJPT, para adaptar metodologias de aprendizagem ao ensino inclusivo e realizar apoio nas diversas necessidades dos estudantes. Incentivar a participação dos estudantes nas suas instâncias representativas. Precisamos dos nossos estudantes atuando nos CAs, nos grêmios, né, nos DCEs, é importantíssimo. Induzir a abertura de cursos da EJPT com a participação de docentes comprometidos com essa modalidade. Criar GT para elaboração de material didático, resguardando as especificidades regionais. Apoiar o desenvolvimento da pesquisa, extensão e inovação nessa temática, na temática da EJPT nos campos. Incentivar os estudantes a cursarem o ensino superior. Compor turmas a partir de projetos de extensão em comunidades e periferias. Promover ações de ampliação e pertencimento do estudante à instituição, como semanas de integração, exposição de produções dos estudantes e tantas outras que nós vimos aqui ao longo desses 4 dias, não é, nos relatos de experiência, nas comunicações de pesquisa. Por fim, garantir transporte às comunidades quilombolas com as dificuldades de acesso. Então, tudo isso nós fazemos para que esse encontro, né, eles são feitos justamente porque nós realmente defendemos que nenhum estudante, e agora nenhum estudante da educação de jovens e adultos e da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, eles acessem a educação de melhor qualidade. E essa educação de melhor qualidade, historicamente, tem vindo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Obrigada. Agradecemos as reflexões trazidas pela professora Mariana e traremos agora a professora Amanda Tavares Naves, do IFPR. Por favor, professora. Professora Amanda, ela é licenciada em Química, mestre em Educação, em Ciências e Matemática, ambos pela Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de formação de professores, educação do campo e educação dos jovens e adultos. Atualmente, é professora do Campus Colombo no IFPR e coordenadora dos cursos FIC e EJA-EPT na Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Paraná. Professora Amanda, por favor. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Eu preciso começar agradecendo a oportunidade por estar aqui. É uma honra fazer parte dessa história, desse lugar. E eu preciso agradecer ao IFAL pelo cuidado e zelo com esse evento. E eu preciso também fazer uma referência a essa comissão organizadora, porque fazendo uma referência a essa comissão organizadora,
eu já inicio aquilo que me foi destinado a conversar. Nós fizemos uma organização, eu estive, né, na comissão organizadora do segundo encontro nacional que ocorreu no Paraná, e Madiana e eu, fazendo essa memória, ela traria os aspectos políticos e eu tentaria fazer uma síntese das intersecções dos aspectos pedagógicos que estão presentes nos dois documentos. Aproveito também essa oportunidade para anunciar ao público que o documento do segundo encontro está em processo de revisão formal, mas ele em breve será divulgado. Assim como também anuncio que os anais do segundo encontro foi publicado há 2 semanas atrás, então aproveito para dizer que acessem na plataforma esses anais e divulguem, né, esse resultado de um trabalho de extrema dedicação, inclusive da professora Juliana e da professora Ana Cristina, que estão aqui presentes. Eu preciso fazer a referência a essa comissão organizadora, porque, fazendo referência à Comissão Organizadora Nacional, eu trago uma primeira dimensão pedagógica, ou uma primeira dimensão que precisa ser contemplada nos aspectos pedagógicos. É uma Comissão Organizadora Nacional, constituída por 19 componentes, dentre eles 17 mulheres. E assim como na EJA, as mulheres são maioria. E nesse sentido, é imperativo que a gente traga para as nossas dimensões curriculares as questões que envolvem as relações sociais de sexo nessa sociedade, marcada por uma relação de toda forma de violência, dominação, machismo, em que as mulheres são sempre são colocadas em um lugar de sobrecarga, e nessa pandemia, em que todos foram para suas casas, e a sobrecarga em cima das mulheres foi ampliada, assim como acontece na EJA, as mulheres vieram para essa comissão organizadora e vão à luta, fazendo acontecer os processos educativos. Então, pautado no primeiro e no segundo encontro, essa questão de gênero precisa estar presente nas nossas construções curriculares. Pensando não só as questões que envolvem a violência e a luta das mulheres, mas também as questões que envolvem os turnos de oferta, né? Foi pautado no primeiro encontro, para nossa surpresa, porque quando a gente fala em educação ou escola de trabalhadores e estudantes, e essa inversão é preciso ser feita, quando a gente está falando de EGPT, a primeira noção que nos vem dos tempos e espaços é que o trabalhador estudante precisa, ou a ele é destinado, o ensino noturno, assim como o professor Miguel Arroio colocou tão bem na sua fala de abertura. No entanto, quando a gente vai ouvir esse público, conhecer qual é o público com quem nós trabalhamos, a gente precisa levar em consideração as suas condições concretas. Quem são esses estudantes da EJA? Na sua maioria mulheres, negros e negras também, e essas questões de gênero e etnicidade são pautadas para que estejam presentes nas nossas construções curriculares, esse currículo que nós precisamos fazê-lo engajado e acolhedor, a partir da realidade do nosso público. Então, fazendo uma referência a essa comissão organizadora, criada majoritariamente por mulheres, fazemos também uma referência ao nosso público da EJA, em que tempos e espaços precisam ser considerados a partir desse público. E quando eu falo tempos e espaços, eu também me remeto a outra dimensão pedagógica e da construção curricular que foi trazida nos 2 encontros anteriores, que é a necessidade de pensarmos outros tempos e outros espaços para os nossos estudantes. Espaços mais próximos de suas casas, muitas vezes, e os espaços mais adequados, que minimizem o impacto do traslado, do transporte, do tempo, uma vez que esses estudantes têm suas especificidades, esses trabalhadores estudantes, eu reforço essa inversão, ou esse recolocar, ou essa colocação adequada a esses nossos estudantes. E quando eu falo uma colocação adequada de termos, eu reforço a necessidade de construirmos ou de disputarmos as melhores significações, os melhores conceitos para nomear esses estudantes. Eu não sei se vocês já perceberam, obviamente já vão ter percebido, que quando a gente quer fazer a distinção das escolas ou dos processos escolares de crianças e adolescentes os processos escolares de educação
de jovens e adultos, a gente usa a nomenclatura de ensino regular. Para fazer a distinção da modalidade de educação de jovens e adultos, a gente recorre os próprios escritos legais vão recorrer à expressão de ensino regular, levando para o seu diferente ou para o seu distinto o lugar da irregularidade. Então, eu chamo a atenção para que os nossos processos educativos também atuem na disputa pela construção de conceitos e símbolos que realmente tirem da marginalidade os processos escolares destinados, cuja demanda chega a 69 milhões de brasileiros acima de 25 anos no Brasil. Quando a gente faz esse recorte e essa busca e essa construção dos conceitos adequados para nomear, significa dar a visibilidade correta, significa desconstruir preconceitos. E nós chegamos a uma outra demanda do aspecto organizacional, pedagógico e das ações cotidianas nas nossas instituições, quanto à visibilidade e invisibilidade desses sujeitos. Nos dois documentos são pautados, inclusive pelos estudantes, em que no segundo encontro estiveram presentes de uma forma muito pronunciada e muito qualificada, e que repercutiu num salto qualitativo das nossas discussões, com intervenções bastante potentes, a necessidade de sair da invisibilidade. E sair da invisibilidade implica em ações pedagógicas que deem realmente a real dimensão das potencialidades, das potências desses estudantes. Então, nos dois documentos são nomeados e são descritos um repertório vasto de possibilidades de atuações na esfera de cada campus e de cada curso, que tire esse estudante da invisibilidade e demonstre as suas potências, as suas potencialidades e as suas capacidades formativas. Falando em invisibilidade, ou na luta pela visibilidade desses estudantes e desses cursos nas nossas instituições, que é uma pauta legítima, urgente, imperativa, a gente chega, e nos dois documentos eles vão apontar para um rol enorme, né, e vasto de possibilidades de atuação, que vão desde semanas pedagógicas, mostra de curso, integração desses cursos em outras dimensões, espaços pedagógicos. Dentre essas possibilidades de integração, também é pautada a necessidade e a produtividade dessas integrações com os nossos cursos de licenciatura. Duas demandas sociais, urgente e pujante, na nossa sociedade, que a rede federal traz para si essa responsabilidade, ou melhor, que é imputada à rede federal essa responsabilidade. Os cursos de licenciatura, os cursos de educação de jovens e adultos. E por que não fazer essas atividades integradas? Nos foi apresentado no segundo encontro inúmeros relatos muito profícuos em que pautam essa integração dos nossos cursos de licenciatura às atividades pedagógicas da EGPT. E, nesse sentido, há propostas que vão no caminho de tornar obrigatório aos cursos de licenciatura da rede federal o componente curricular ou a disciplina de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, até as potencialidades de formação, de integração dessas duas modalidades educativas. Nesse sentido, também, falando das necessidades de integração, ampliar o lugar das práticas profissionais, essas práticas integradas ou práticas profissionais articuladas. Durante todo o curso, é uma demanda pedagógica urgente, não só na EGPT, como em toda a EPT. Mas, no caso da EGPT, isso se torna imperativo, isso se torna urgente. Ampliar esse lugar das práticas profissionais significa também reconhecer e aprender a reconhecer as experiências e os saberes desses estudantes obtidos através de suas práticas sociais, esse estudante que tem na sua história o trabalho marcando a sua vida, a sua trajetória, seu ser no mundo, esse trabalhador que é estudante. E, nesse sentido, saber reconhecer esses conhecimentos e criar mecanismos de verdadeiramente incorporar esses saberes no currículo é algo também que qualifica as nossas ações e vai
trabalhando, avançando na construção de um currículo real, concreto, colaborativo e um currículo que acolhe, não um currículo que expulsa. Além de ampliar esses lugares, né, da prática profissional, promover um equilíbrio entre as dimensões teóricas e práticas ao longo de todo o curso. Foram demandas apresentadas nos outros documentos e nos outros encontros que a gente viu também nesse evento aparecer em tantos lugares. E quando a gente fala em equilíbrio das dimensões curriculares, há duas dimensões que que o modelo tradicional dos processos escolares tratam com desrespeito, com uma hierarquização de uma importância não tão grande, que são as dimensões da arte e da educação física, ou do elemento da cultura corporal, ou do bem-estar físico e mental. Esses dois elementos foram pautados pelos estudantes que, muitas vezes, na necessidade de enxugar os tempos, ou de diminuir os tempos escolares a eles destinados, esses elementos se tornam periféricos. No entanto, né, ao longo dos dois encontros, eles foram pautados como de extrema importância e necessidade. Nesse sentido, para minimizar esse jogo de estica e puxa na construção das nossas matrizes curriculares, se faz necessário e urgente que todos nós, professores, interroguemos as nossas tradições curriculares. E interrogar as nossas tradições curriculares é colocar o lugar da disciplina a serviço da constituição desse sujeito e da colocação e da formação desse sujeito, tendo a prática social como ponto de partida e ponto de chegada, não é mesmo? E aí, nesse sentido, a gente realmente vai precisar criar mecanismos concretos de reconhecimento dos conhecimentos dos estudantes, mas também, né, fomentar atividades integradoras, atividades como nos brindou algumas experiências, atividades empreendedoras solidárias, no campo da EGPT, criação de incubadoras, trazendo os conhecimentos curriculares a serviço da constituição desse sujeito, que se vê diferente no mundo do trabalho e se coloca e transforma também a sua realidade em realidade social. E, para isso, é imperativo que a gente garanta atividades práticas ao longo de todo o percurso formativo, e isso só será possível se a gente implementar processos pedagógicos pautados na interdisciplinaridade, em projetos integrados. E, né, a gente só avança nessa construção com planejamento coletivo, formação pedagógica, que precisa se dar articulada e sistêmica ao longo de todo o processo do nosso avanço, né, nas políticas de rede. Os processos de formação continuada, bem como a garantia dos espaços de formação e de planejamento coletivo são fundamentais. Para a gente encerrar, é importante que quando a gente fala dos aspectos pedagógicos, a gente precisa recolocar o lugar da pesquisa e da extensão no campo da EGPT, pensando que a dimensão da gestão tem o seu papel, né, de sistematização, a dimensão da ação docente, da prática de chão da escola, com toda essa perspectiva de acolhimento, mas se a gente quer pensar em políticas, a construção de políticas longínquas, a gente precisa trazer a substância do conhecimento científico e das ações de extensão pautando a construção curricular. Portanto, né, ontem a professora Jaqueline Moll colocava um pouco isso, a necessidade que a gente tem de avançar nessa política de rede, construindo grupos de pesquisa, construindo em níveis nacionais, construindo ações de extensão integrada e fortalecendo os espaços coletivos que marcam a trajetória da EGPT, tanto valorizando as ações, as formações entre pares, que também aparece muito fortemente no âmbito pedagógico, quanto para a construção de um currículo que, ao invés de, muitas vezes, expulsar os estudantes da escola, como muitas vezes acontece com os nossos currículos, seja um currículo voltado à permanência, ao acolhimento e ao êxito desses estudantes. Penso que o nosso tempo é bastante curto, mas eu agradeço
esse momento, agradeço a participação de todos no primeiro, segundo, terceiro evento, e que a gente siga na construção de uma EJA, de fato, consistente, que a gente avance e fortaleça os nossos processos educativos. Muito obrigada, Juliana. Bom, nós que agradecemos, né, essas reflexões em torno do gênero, né, da pessoa, da aluna, né, da nossa presença na comissão, né, majoritariamente feita por mulheres, né, e que a gente siga pensando, né, em todo esse contexto que envolve essas mulheres, né. Bom, a gente agradece demais a sua participação, Amanda, e agora nós chamamos a professora Cláudia Borges Costa, representante do coletivo dos fóruns da EJA do Brasil, de EJA do Brasil. Professora Cláudia é graduada em História, mestre e doutora em Educação, professora da Secretaria Municipal de Educação Goiânia, membro do Fórum Goiânio de EJA, representante da região centro-oeste dos fóruns de EJA, professora da Rede Municipal de Educação, mestre e doutora em Educação, participante dos grupos de pesquisas do CMV e do NUPFT. Professora. Professora Cláudia Borges, a senhora precisa abrir o seu microfone, ele está fechado, por favor. Desculpa, gente, desculpa. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada, Renato. Uma boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa de encerramento, dizer da importância desses 3 encontros, né, dessa terceira edição, mas também dos outros 2. E eu estou dizendo isso muito no que escuto dos próprios educandos dos Institutos Federais de Educação, com quem a gente teve muitos momentos de diálogos e que eles expressaram o quanto foi e quanto é significativo esse encontro, né? Eu, em função do tempo também, acabei escrevendo, né? E eu quero seguir aqui para a gente não perder esse tempo, tá bom? Então, agradecer em nome dos Fóruns do Brasil esse espaço que é de fala, mas também a demonstração de mobilização e unidade dos institutos com os fóruns de educação de jovens e adultos. Parabenizar por esse encontro que, em nossa opinião, tem o caráter de um ato de resistência nesse contexto de total desmonte da educação e da sociedade como um todo, em que a gente enfrenta um governo homofóbico, machista e genocida, vivenciando, então, uma dura realidade muito mais voltada para uma crise estrutural dessa sociedade capitalista, e os números que a própria professora Madiana já nos mostrou na fala dela, não vou repetir, né? É o que vai demonstrando de forma clara toda essa desigualdade social, né? E, sobretudo, no campo da educação. Como se não bastasse tudo isso, ainda nós estamos vivendo uma grande crise sanitária mundial que tem exigido dos educadores e educandos, sobretudo da EJA, o desafio do ensino remoto e, mais uma vez, o enfrentamento das profundas desigualdades socioeconômicas, culturais, educacionais e digitais que atravessam a nossa sociedade. Entende-se que tudo isso é um obstáculo quase que intransponível para a maioria dos educandos, essencialmente trabalhadores, que compõem a EJA. Eu quero parabenizar também a todos os organizadores e participantes desse encontro pela sensibilidade da escuta dos educandos e educandas, trabalhadores, também pela escuta das pesquisas, que além de ter o compromisso com a ciência, tem um compromisso também com a sociedade, que hoje, mais do que nunca, pede urgência
na transformação dessa condição desumana imposta nesse tempo atual. Eu quero também parabenizar pelo cuidado em trazer um formato dialógico, mesmo em tempo de isolamento social, e no sentido da organização, eu quero trazer como foi importante citar, como foi importante os debates preparatórios que nos trouxeram um panorama da realidade de oferta para a EJA, assegurada pelos institutos federais, bem como pelas redes estaduais e municipais, panorama que também enfatizou o desafio de cumprir o previsto no Plano Nacional de Educação, com a oferta de 25% da EJA dos cursos da educação profissional integrada à EJA, e a realidade mostra que hoje é em torno de 3% que tem sido ofertada, muito ainda para se fazer. Após alguns debates e encontros nossos nos fóruns nacional, nós tiramos um documento que está lá no nosso portal, para qualquer um de vocês que queiram ler esse documento, mas esse documento, para nós, ele traz uma unidade, né, vamos dizer assim, do Oiapoque ao Chuí, denominado Mobilização Nacional dos Fóruns de EJA, em que nós tiramos 3 pontos de pauta para a nossa luta, que com certeza eu quero trazer esses 3 pontos aqui, né? O documento ele é maior, mas esses 3 pontos é importante porque comunga muito com o que já foi colocado aqui hoje, né? O primeiro ponto diz respeito a disponibilizar a banda larga como direito social na forma de serviço público gratuito, plataforma pública, com expansão da rede nacional de pesquisas, integração com TVs públicas, rádios públicas e redes sociais, infraestrutura de tecnologia virtual em sala de aula como instrumentos de inserção no chamado ciberespaço, com produção de transvídeos e construção de tipos textuais no celular, demonstrando as funcionalidades e aplicações da vida de cada educando e educanda. O segundo ponto de pauta, de luta, é de reafirmarmos que a oferta da EJA precisa tornar parte da constituição de políticas públicas de Estado. E, mais uma vez, a gente traz o desmonte que anda acontecendo por todo o país, que é a oferta compulsória da EJA na modalidade EAD. Isso nós estamos colocando veemente contra, né, essa oferta compulsória, e continuamos fazendo a defesa de políticas públicas de qualidade para a educação de jovens adultos. O terceiro ponto de pauta de luta é a defesa de que o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, principalmente em situações excepcionais como a que nós nos encontramos. E firmarmos na nossa pauta de gestão democrática, e que essa gestão, onde possa assegurar a participação da comunidade escolar, propor e deliberar sobre as alternativas de reorganização de calendários escolares, possibilitando a reposição das aulas e atividades de modo presencial, assim que a Covid, a pandemia e as condições sanitárias permitam. Então, são os nossos 3 pontos principais aí de defesa, né? E que está no nosso documento. Exigimos também que para esse atendimento, o poder público e suas instituições no âmbito federal, estadual, municipal e distrital realizem o recenseamento, a mobilização da sociedade por meio da chamada pública e divulgação de vagas da demanda e garanta a abertura e manutenção de turmas e escolas de EJA na educação básica, fundamental e médio, na forma integrada da educação profissional, nos termos do artigo 5º da LDB e da Lei 13.005 de 2014 do Plano Nacional de Educação, metas 9 a 10. Consideramos importante fazermos a memória do momento dos fóruns e o compromisso
com a discussão do trabalho e a defesa da educação profissional, que é muito o que nos une, que nos junta aos institutos federais de educação. Entrando no portal dos fóruns, se retomarmos as decisões, recomendações para os movimentos, é possível perceber que em todos os nossos encontros nacionais estamos fazendo as recomendações e defesa da EJA integrada à educação profissional. Nesse sentido, nos encontramos nessa luta e sabemos da grande presença e unidade dos institutos nos movimentos dos fóruns espalhados por todo o Brasil. Por isso, nos colocamos juntos com todos os educandos e servidores públicos da rede nacional, dos institutos, para que a rede federal exerça plenamente o seu papel com a educação de jovens e adultos, o compromisso com a oferta da EJA, integrada à educação profissional, mas principalmente na defesa de uma política de EJA para todo o país. Fica aqui o convite para todos os institutos que ainda não se aproximaram dos fóruns de EJA espalhados por todo o Brasil. Nós precisamos de todos para essa defesa e para essa luta de uma política pública para a educação de jovens e adultos por todo o país. Obrigada, agradeço. Nós, dos fóruns de EJA, agradecemos o espaço e esse momento tão rico que é fazer parte dessa terceira edição do Encontro Nacional EJA Educação Profissional. Obrigada a todos. Nós é que agradecemos, professora Cláudia, importantes palavras e reflexões, né, a respeito da EJPT. E agora nós chamamos o professor Ricardo Magalhães Dias Cardoso, representante do FDE. Professor Ricardo possui licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialização em Metodologia Científica e Epistemologia da Pesquisa pela mesma instituição, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. É professor efetivo da área de Didática e Fundamentos da Educação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, foi presidente do Conselho Municipal de Educação de Salinas, em 2013, foi coordenador institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, CAPES e FNMG, foi coordenador geral do ensino médio na Diretoria de Currículos de Educação Integral na Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação 2015-2016, e desde 1º de novembro de 2016 é pró-reitor de ensino no IFNMG, é coordenador do Fórum de Dirigentes de Ensino, do FDE, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Professor, por favor, sua fala. Boa noite a todas e a todas. Primeiro dizer que é um enorme prazer, né, ter a oportunidade de estar aqui nessa noite, dialogando com todos os colegas da rede, né, com todos os colegas, né, que se interessam pela temática da EJA e que escolheram, né, lutar ao lado daqueles que podem menos, né, porque essa é a escolha, né, de vida das pessoas que buscam, né, seja a partir das suas práticas pedagógicas, seja a partir dos seus escritos científicos, seja a partir da sua militância política, né, escolhem, né, um público que nós sabemos que historicamente foi alijado de oportunidades educacionais. Então, fazer a escolha de estar aqui nessa noite, né, num domingo, demonstra realmente esse comprometimento com a construção de uma sociedade mais justa, né, com a redução dessas desigualdades que foram tão bem apresentadas aqui. De início, eu queria parabenizar, né, o IFAL, né, pelo maravilhoso evento, pela organização, pelo cuidado, pelo zelo, né, pela a força, né, porque a gente sabe que das intempéries de quem lida com a educação nesse momento, tudo que tem se enfrentado, né, e mesmo assim
o evento foi mantido. Então, parabenizar o reitor, o professor Carlos Guedes, parabenizar a pró-reitora, a professora Cleidilma, uma grande colega, né, que, junto conosco lá no FDE, contribui efetivamente para pensar essas políticas da educação profissional. Queria parabenizar também a Comissão Nacional, né, que já vem se fortalecendo durante esses últimos 3 anos. O primeiro ano eu tive condições de estar presencialmente lá em Goiânia, um grande evento, capitaneado e liderado pela professora Madiana, pela professora Neida, então parabéns. E depois, no segundo evento, né, realizado em Curitiba, não tive condições de estar, mas com certeza os debates lá realizados contribuíram, e a gente, né, com uma grande luta dessa comissão, a gente consegue realizar o terceiro evento. Todos os servidores, né, todos os servidores da rede federal e de outras redes que estão aqui colaborando conosco. Queria também dizer, assim, que falas brilhantes, viu? Professora Madiana, professora Amanda. A professora Madiana praticamente traça diretrizes muito claras, né, de aspectos que certamente, se levados em consideração, vão contribuir muito para o acesso à permanência dos estudantes, né, de EJA integrado à educação profissional. Então, fala maravilhosa. Depois a professora Amanda fala um pouco das questões, né, dos aspectos pedagógicos, e ainda toca num debate que é extremamente importante, né, que são as questões de gênero, né, e como que a mulher ainda ocupa um lugar de destaque na realização desses eventos. O ideal seria que, nesse caso, a participação ela fosse mais igual, né, mais equânime. A professora Cláudia, né, traz aí, professora, ainda destaca os 3 elementos assim, fundamentais: o acordo absoluto com a questão da banda larga como direito social, se já era outrora, agora, ainda mais, nós não podemos negar esse momento histórico que nós estamos vivendo, e certamente tudo que vai vir em consequência dele, né? A oferta da EJA como construção de políticas, que contraria essa oferta compulsória EAD, e é lamentável, professora Cláudia, que a gente ainda tenha que defender que o ano letivo não precisa coincidir com o ano civil, né? Isso já deveria ser uma coisa que a revelia do momento que nós estamos vivendo já teria que ser uma conquista que não precisasse aparecer mais como ponto, né? Mas certamente nós temos acordo com relação a isso, né? E principalmente da questão da necessidade da integração, né? Então, colegas, dizer da minha felicidade como educador de poder participar desse momento, né? De ouvir, né, Amanda, Madiana, colegas da rede federal, né, e a professora Cláudia, né, que certamente traz elementos fundamentais aqui para o nosso debate, né, e representa muito bem os fóruns, né. Então, do ponto de vista da construção de todo que o evento foi, desde o início, né, com a fala do grande professor Miguel Arroio, né, uma figura, né, fantástica, né, no universo da educação, né, que ainda continua, né, na sua militância. Eu considero que o professor Arroio é o que o Gramsci chama de intelectual orgânico, né? Aquele intelectual que, além da produção teórica, ele faz com que a sua própria prática política vá ao encontro daquilo que ele defende com suas palavras. Até depois de todas as mesas, todas as comunicações, eu, né, na condição de coordenador do fórum, o que eu queria dizer é que realmente é chegada a hora de uma mudança, né? É chegada a hora de uma mudança institucional, né, que foi tão bem defendida pelo professor Carlos Arthur em um dos eventos preparatórios, né, para que a gente exerça esse papel na educação de jovens e adultos. E eu retomo ainda a professora Cláudia, quando ela diz que a rede federal tem um papel não só de atender os 10%, mesmo que saibamos o quão longe estamos
disso. E quanto isso demonstra que a gente ainda precisa crescer muito e precisa encontrar, né, elementos para que isso ocorra. Né? Esse compromisso com a EGPT na construção de uma política para a rede federal e também para o país. E na construção de uma política que passa certamente, né, pela questão curricular, pela questão da permanência, né, são elementos que são fundamentais. Né? Essa elevação da escolaridade com o direito de uma formação integral, né? Uma formação que não fique calcada apenas nos conhecimentos técnicos, mas também numa formação que dê condições políticas, uma formação cidadã, uma formação cultural, uma formação esportiva de uma população que já chega, e como nos bem ensinou Paulo Freire, né, ensina aos mestres enquanto os mestres tentam construir esse processo de aprendizagem. Né? A relevância que existe da educação profissional para o retorno e permanência da escola, eu sempre digo que um dos aspectos fundamentais do ensino médio integrado é a possibilidade de contextualização do conhecimento. Né? E então, seja na nossa oferta para alunos sem distorção, né, idade séria, ou seja, nessa educação voltada para essa população que historicamente foi aleijada de oportunidades, é fundamental, né, que entendamos que a educação profissional ela pode fazer com que os estudantes se interessem mais, né, pela escola. E aí eu acho que a professora Madiana foi super feliz. Chega de dizer que a escola oferta vagas e que não aparecem interessados. Chega a dizer que os nossos campos fecham os cursos porque não existe público para aquela demanda e os números mostram realmente o contrário. Então, o que nos cabe é uma formulação de políticas, né, baseada, né, que compreenda essa diversidade, né, que compreenda que a gente precisa realmente ir ao encontro desses estudantes. Né? E um desafio, né, que a gente tem tentado realizar no âmbito do FDE é justamente a construção de documentos orientadores, que certamente não pode prescindir, né, não podemos prescindir do apoio desse grande grupo de pesquisadores e de militantes que estão dentro da rede federal e fora dela, e que vem a duras penas fazendo com que essa pauta esteja presente. A revelia de estar determinado na nossa legislação, é necessário que a gente tenha que estar aqui agora, nesse momento histórico, buscando relembrar a nós mesmos, a toda a rede, o compromisso que a gente tem. Lembrar que essa rede federal ela foi construída exatamente para atender prioritariamente esse público. Esse público que não teria oportunidade de estudar, né, de fazer um curso técnico integrado, né, se não fosse através, né, de um campus do Instituto Federal. Né? Então, veja, eu penso que precisamos construir, né, com o apoio de todos dessa articulação, documentos orientadores, né, que contribuam para essa mudança institucional dentro da rede federal. Né? E essa construção ser feita a partir da diversidade, né? A partir do entendimento que existem vários caminhos para que atinjamos esses lugares desejados. Né? E nesse aspecto, retomando mais uma vez a fala da professora Madiana, a busca ativa, né? A importância da escuta, né? E a professora Cláudia disse aqui, a professora Amanda também, da importância de termos com os estudantes, né, presentes e fazendo sua voz ser ouvida. Engraçado que a professora Madiana ela fala da questão da dificuldade dos estudantes, né, de 10 só conseguiram se comunicar plenamente 3, 5 já não conseguiram e 2 com muita dificuldade. E aí aparece,
né, como um dos aspectos principais que o Fórum nos traz através da professora Cláudia, a banda larga como direito fundamental. Então, colegas, eu queria realmente parabenizar e dizer da minha gratidão de estar aqui com vocês, né? Pessoas que são verdadeiramente comprometidas com a educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, e para um público que é o que mais necessita, né, de um olhar cuidadoso, de políticas sólidas, sejam dentro da nossa própria instituição ou fora dela. Mas para dizer, e já caminhar para finalizar, né, eu queria... A rede federal, por si só, tem muito a fazer, né? Nós podemos fazer muito, mesmo que não encontremos, nesse momento, as melhores condições objetivas. Mais do que nunca, né, é chegada essa hora, né, da mudança. Na verdade, essa hora, inclusive, já passou, né? Mas a gente não pode... A Elisa Lucinda, e finalizo com ela aqui, né, diz que a gente não pode voltar atrás e construir um novo começo. Mas, certamente, a partir das nossas ações cotidianas, a gente pode e sempre construir um novo final. Então, com poesia, com Elisa Lucinda, uma rica poeta baiana, a gente encerra e dizer para vocês da alegria de estar nesse momento, dizer do comprometimento do Fórum com essa temática e dizer que mais esse evento ele só vem na perspectiva de nos alertar da importância dessa grande mudança aí, e gratidão, né, gratidão mesmo aí, ó, a todos os colegas. É isso. Obrigada, professor Ricardo, pelas suas palavras. E seguimos agora a nossa programação com a leitura da Carta de Maceió pela professora do IFAL, Ana Cristina Limeira. Ana Cristina possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, doutorado em Educação, currículo da Pontifícia Universidade Católica, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica de Alagoas, IFAL, tem experiência na área de educação, com ênfase na educação, atuando principalmente nos seguintes temas: PROEJA, Currículo Integrado, Educação Profissional. Líder do grupo de pesquisa CNPq IFAL, Currículo e Saberes e Formação do Trabalhador. Professora do Instituto Federal de Educação e Ciência Tecnológica de Alagoas, IFAL, atualmente está exercendo a coordenação da educação de jovens e adultos, PROEM, IFAL. Professora Ana, por favor, a sua fala. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo a representatividade dessa mesa, dessa noite, ter o representante do Fórum de Dirigentes de Ensino, o professor Ricardo Cardoso, a representante do coletivo de fóruns da educação de jovens e adultos, a professora Cláudia Borges Costa, e as representantes dos Institutos Federais do primeiro e segundo Encontro Nacional da EGPT, a professora Mariana Castro, do IFG, e a professora Amanda Tavares Neves, do Instituto Federal do Paraná. É uma grande alegria. E eu gostaria de fazer uma saudação, né, muito especial, de agradecimento, antes da leitura dessa carta, ao professor pró-reitor do Instituto Federal de Alagoas, o professor Carlos Guedes, né, que está nos assistindo nesse momento, dizer da nossa gratidão em seu apoio desde o início dessa proposta em sediar este evento. A professora Cledilma Costa, a todos que compõem esse grupo de coletivo do trabalho, dizer do nosso sentimento de satisfação enquanto instituição em sediar este evento histórico para a educação de jovens e adultos para toda a rede federal. E a todos enfatizar
já citado nominalmente pela professora Juliana Aguiar, presidente desta comissão, a nossa gratidão. Foram 4 dias, no qual estamos encerrando nessa noite, de muita emoção, de muito sentimento, de diálogo, de reflexão. Peço ainda pouquinho mais de escuta para que eu possa fazer a leitura da Carta de Maceió, um trabalho escrito por um coletivo que representa essa trajetória desses 3 encontros. É um movimento em defesa da política pública da educação de jovens e adultos para todo o Brasil, reafirmado pela representante do fórum, a professora Cláudia Borges. E essa carta, para mim, é com muita emoção e responsabilidade que me faço porta-voz desse coletivo para fazer essa leitura. Carta de Maceió, Tempos de Dor e Solidariedade. Este documento é fruto do 3º Encontro Nacional da EGPT-PROEJA da Rede Federal, que foi entre os dias 1 e 4 de outubro de 2020, do Instituto Federal de Alagoas. Um formato online, em função das medidas de contenção do avanço da pandemia do Covid-19 que assola o mundo neste ano. Reunir as pessoas, educadores e educadoras, estudantes, partilhar suas histórias de luta, os conhecimentos científicos e pedagógicos acumulados sobre a EGPT em meio a uma crise sanitária global, em um país que vive graves crises econômicas, políticas e éticas, atualiza e renova a necessidade urgente e imperativa de construção de políticas em rede voltadas ao enfrentamento das profundas desigualdades sociais, que no âmbito educacional e da Rede Federal de Educação reporta não somente, mas sobretudo as políticas de expansão, consolidação, fortalecimento da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional e tecnológica da EGPT, com vista à ampliação do acesso, à permanência e o êxito dos nossos estudantes dessa modalidade. Ao analisar os indicadores nacionais de escolarização, os dados de oferta de vagas e matrícula da modalidade EGPT nas instituições da rede federal, tendo como parâmetro a meta de destinação de vagas posta por meio de decreto, é possível analisar os dados divulgados pelo IBGE em 2020, referente ao ano de 2019, apontam que no Brasil, mais da metade da população acima de 25 anos não concluiu a educação básica, um número expressivo, que é um direito social garantido por lei. Segundo a plataforma Nilo Peçanha, em 2019, 2,2% das vagas ofertadas pelas instituições da rede federal foram destinadas a curso da EGPT, pelo então decreto 5.840 de 2006, que determina que esse percentual deve ser de 10%. Logo, há claramente questões que precisam ser pautadas. Dentre elas, a necessidade de mobilização da rede e a construção de uma política articulada em suas múltiplas esferas, com vista à expansão da oferta, da matrícula, de ações integradas, de permanência e êxito, bem como as diretrizes curriculares de formação pedagógica permanente no âmbito da EGPT, aqui fortalecidos nessa mesa. Assim, com o objetivo de contribuir para o enfrentamento de tais questões, é que nascem esses encontros da educação de jovens e adultos na rede federal. O histórico dos encontros da EJA tem como partido o ano de 2015, que após o encontro promovido pela CETEC, iniciou-se por meio de a criação de grupo em mídias sociais, uma articulação auto-organizada, de professores e professores, técnicos administrativos da rede, comprometidos e comprometidas com a EGPT,
no contexto ainda nominada como PROEJA. A partir desta mobilização de parte desse grupo, com apoio fundamental do Instituto Federal de Goiás, em 2007 iniciou-se a organização do primeiro encontro da EJA, EPT, o PROEJA, que aconteceu em maio de 2018, na cidade de Goiânia. No ano seguinte, foi marcado por um severo contingenciamento orçamentário determinado pelo governo federal às instituições federais de ensino. Contudo, após a liberação de parte dos recursos contingenciados em outubro, foi organizado por esse mesmo coletivo, de forma muito rápida, 40 dias entre a proposição e a realização do evento, o segundo Encontro Nacional da EGPT, sediado pelo Instituto Federal de Educação do IF-Paraná, que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, na cidade de Londrina. Sobre esses dois eventos, podemos destacar, primeiro, o importante apoio do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, e do Fórum de Dirigentes de Ensino, sem o qual provavelmente não teria sido possível os encontros nas dimensões com as quais aconteceram. Segundo, a adesão da comunidade, a expressividade dos números que marcaram esses eventos ante a um contexto adverso. Foram 400 pessoas em Goiás, 36 relatos de experiências apresentados em um evento inédito, que desbravou um campo de articulação novo. Em Londrina, foram 384 participantes, 59 representações dos relatos de experiência, e um evento realizado num prazo exíguo, com pouco tempo de divulgação, e tivemos uma representatividade significativa de estudantes. Dentre eles, destacamos 81 estavam presentes, que significou um salto qualitativo nos diálogos que os estudantes protagonizaram, cuja mesa na programação que trouxe inúmeras intervenções potentes ao longo das atividades. A natureza da programação, pautada em relatos de experiências, que possibilitou uma compreensão da EGPT de forma bastante ampliada, identificando as forças e potências, as experiências progressivas, ampliando os repertórios didáticos e metodológicos da comunidade participante, mas também reconhecendo os limites e os desafios, as problemáticas comuns em todos os países. Foi um grande evento. Cada evento produziu documentos com os quais subsidiam esta carta. Tanto o documento de Goiânia quanto de Londrina afirma que, frente ao contexto social do país, a oferta da EJA, da Rede Federal, deve priorizar o ensino médio integrado, bem como ações articuladas e diversificadas no âmbito de uma política institucional. Chegamos ao ano de 2020, logo após a pandemia do Covid-19, que resultou numa tragédia humanitária de grandes proporções, potencializada no Brasil por uma ação política de total desprezo à vida humana. O que poderia ser um impedimento para a realização do terceiro encontro da EGPT-PROEJA, transformou-se em mais um desafio. E aqui estamos. Mais uma vez, o grupo de servidoras e servidoras movidos pela convicção de que, com o agravamento das desigualdades sociais, com a suspensão das atividades escolares presenciais, nunca, mas nunca, o fortalecimento da EJPT foi tão necessário quanto esse momento que este evento proporcionou. Neste ano, o evento, sediado com mérito pelo Instituto Federal de Alagoas, em formato online, superou as suas inscrições, 1.402 participantes em todo o país,
com a submissão de 140 trabalhos, demonstrando esse movimento ascendente da adesão em torno da modalidade. No terceiro encontro, além das trocas de experiência por meio de relatos das escutas dos estudantes, inseri uma dimensão nova, comunicação de pesquisas e produção de conhecimento a respeito da EJA, EPT e da EJA, como também mesas temáticas com professores e professores pesquisadores que têm papel importante nesse contexto histórico de luta em defesa da educação de jovens e adultos no cenário nacional. Os eixos contemplados nessa programação foram formação docente, acesso, permanência e êxito, gestão, trajetória dos estudantes, currículo integrado, metodologias e material didático, identidade, gênero e eticidade, todos vinculados à discussão da EJA-EPT. O terceiro encontro nacional contou com 2 atividades preparatórias que se deram por meio das lives no canal oficial da plataforma YouTube, aqui citados nessa mesa, e o quanto foi significativo. O objetivo deste evento foi fomentar a articulação e os diálogos e minimizar os impactos de um encontro virtual. Estamos resistindo. A primeira live, realizada com representantes do coletivo dos Fóruns da EJA Brasil, se deu pelo reconhecimento desses espaços. E nessas organizações sociais, referências importantes para a modalidade, detentores de um acúmulo histórico de luta pela EJA, espaços quais é preciso se manter integrados e atuantes. A segunda live, também muito significativa, contou com representantes do CONIF-FDE, em que servidores e servidoras participantes tiveram acesso a um panorama da EJA, EPT, na esfera de atuação da rede federal, e se pôde compreender o contexto das expectativas da gestão para a modalidade nas nossas instituições. A realização dos encontros nacionais, ele vem marcar essa posição política da rede federal em defesa de educação profissional socialmente referenciada, em contraponto ao cenário nacional de silenciamento, de avanço dos retrocessos da EJA. Vivemos um momento que, dentre tantos retrocessos, as políticas da EJA têm sido esfaceladas em diferentes regiões e em nível nacional. É importante relembrar a extinção no âmbito do Ministério da Educação e Cultura, a Secretaria de Educação, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, levando a alfabetização de adultos para a Secretaria de Alfabetização, cujo objetivo principal é a alfabetização de crianças. Outro ponto que contribui para esse silenciamento e apagamento das políticas em EJA em nível nacional é a diminuição expressiva de recursos destinados à educação de jovens e adultos. Foi de aproximadamente 1,6 bilhões em 2012 para aproximadamente 20 milhões em 2020. A esse quadro apresentado, soma especificamente a redução de financiamento que vem sendo alvo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assim como a educação superior no país, desde 2006, quando começaram o congelamento e os contingenciamentos orçamentários. Observa-se que nessa trajetória de 14 anos, após a promulgação do Decreto 5.840 de 2006, que institui o PROEJA e atribuiu à rede a obrigação da oferta de 10% das vagas ao programa, o percentual de ofertas de vagas a ser atendido ainda não foi cumprido. Mesmo considerando o enorme contingente de cidadãos e cidadãs no Brasil que não completaram a educação básica ou que ainda não foram alfabetizados. De acordo com a plataforma Nilo Peçanha, em 2020, de um total de 269
269.387 matrículas em curso e um fluxo no ensino técnico da rede, o PROEJA integrado concomitante conta com apenas 8.606 matrículas, o que corresponde a 2,2%. Preocupa-nos, pois o quantitativo de cidadãos e cidadãs que não possuem educação básica questionam o mundo do trabalho sem a devida qualificação, o não cumprimento ainda desta oferta de 10% das vagas pelas instituições da rede federal, num claro desrespeito ao direito à educação socialmente referenciada para sujeitos demandantes da EJA. Não podemos deixar de mencionar que, no âmbito político, a gestão democrática da rede federal também tem sofrido duros golpes, com a nomeação de reitores pró-tempores entre servidores que muitas vezes sequer se submeteram ao pleito para escolha do dirigente da instituição. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia esteve sob intervenção durante o ano e, até o momento, nesta situação, o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. Um cenário nacional que ainda inclui mais de 13 instituições de ensino superior. Diante do exposto, reafirmamos a necessidade do atendimento da determinação legal dos 10% de matrículas para alunos da EGPT, a construção de uma política articulada em rede de expansão e fortalecimento da EGPT, a prioridade da política da EGPT para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, o restabelecimento orçamentário destinado à rede federal, a fim de que possamos seguir com as ações de acesso e permanência destinada aos estudantes da EGPT. O respeito à escolha democrática dos reitores eleitos pela comunidade de suas instituições. Por fim, esta carta, ela vem reafirmar os conteúdos presentes do documento Primeiro e Segundo Encontro Nacional na Rede Federal, ao passo que reverbera Paulo Freire a um chamado à ação coerente e transformadora. Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Maceió, 4 de outubro de 2020. Assina a Comissão Nacional do Terceiro Encontro Nacional da EGPT da Rede Federal de Alagoas, da Rede Federal. Muito obrigada e a nossa gratidão por esses 4 dias de muita representatividade, de muita reflexão em defesa da educação nacional. Pública. Muito obrigada, Ana, pela leitura da carta, um documento importante, não é? Bem representativo dos nossos 3 encontros. E, bom, chegamos ao final do nosso terceiro encontro nacional da EGPT da Rede Federal. E, nesse momento, ressaltamos que superação é a palavra que envolve o nosso evento do início ao fim. Superação de um desafio posto em várias instâncias, que nasceu da vontade de não enfraquecer o vínculo firmado desde o evento de 2018, em nosso primeiro encontro em Goiânia, e fortalecimento em 2019, em Londrina. Em 2020, Maceió tinha o compromisso de sediar esse evento, e assim o fizemos, mesmo que virtualmente. A palavra superação se manifesta em várias formas dentro desses 4 dias. Superação do desafio de uma realidade alheia à nossa vontade, imposta por uma pandemia que nos isolou.
superação para mudar o formato de presencial para virtual, superação em cada dia, em cada hora, em cada minuto de evento, superação de público, mais de 1.400 pessoas inscritas, superação de submissões de trabalhos, 132 trabalhos submetidos, superação em ver a EGPT unida, discutindo, propondo e avaliando suas demandas diante de tantos atropelos causados por faltas de sinal, energias, temporais e afins. Superação e persistência em uma mesa de alunos que mostrou a imagem crua de uma realidade vivenciada por alunos de escolas públicas de todo o Brasil. A imagem que denuncia uma realidade que dói e que nos mostra que ainda precisamos avançar muito em prol da inclusão de todos, sem exceção, no mundo digital de uma educação remotamente inclusiva. A realidade pode e deve ser contada por outros olhares. Ela deve ser contada por olhos que enxergam por trás das fake news, por trás de intervenções e nomeações antidemocráticas que assolam as nossas instituições públicas. Essa é a realidade que estamos inseridos e que temos que superar diariamente com o olhar de quem enxerga. Seguimos com as palavras do cartunista em fio, que disse: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a beleza, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Plantamos nossa semente em 2018, superamos nossos medos e nossas angústias. E hoje, elas nos mostram suas flores e seus frutos. Muito agradecida a todos e a todas, e vamos rumo a Manaus, e funk nos aguarde em 2021. Muito obrigada pela participação de todos. Em nome do Instituto Federal de Alagoas, agradecemos a todos e a todas que construíram, participaram e acompanharam a transmissão ao vivo do nosso terceiro Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nesta edição inovadora e totalmente virtual via plataforma DOIT. Lembramos a todos que o link do canal do evento no YouTube está disponível na página oficial do evento, doit.com.br/Terceiro Encontro Nacional EJA-EPT. Uma boa noite a todos.